Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais este culto na casa de oração para todos os povos, na igreja O Brasil para Cristo, no Manda Aqui. Você que está nos assistindo na internet, você é muito bem-vindo. Gostaria que você, neste momento, em sua casa, se preparasse, acalmasse o teu coração, dê oportunidade do Senhor falar contigo esta noite. Convido você a abrir a tua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 7, e depois o versículo 17. A palavra do Senhor em Apocalipse 22, versículo 7 nos diz assim: Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no 17, o Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Glórias a Deus, a palavra do Senhor. Eu estive nessa manhã meditando, e eu fui acordado e eu lembrei de um livro que o nosso presidente, pastor Joel Estevanato, escreveu, A Página Vazia, um livro maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, vai ser uma bênção para a sua vida. E me veio à mente que nesse livro ele cita que a maior parte das Bíblias, ela tem uma página vazia que divide o Velho e o Novo Testamento. Algumas vem escrito o Novo Testamento, como a minha aqui, mas algumas têm uma página vazia, sem nada escrito mesmo. E o Espírito me levou a refletir hoje de manhã sobre isso. E eu quero dizer para você que talvez na sua vida esteja como essa página vazia, sem nada escrito, sem nada para deixar para essa geração, sem nada que alguém pudesse lembrar do que você fez. Talvez não tenha nada escrito nas suas páginas que você julgue ter valor. Talvez você esteja pensando: eu não deixei nada, eu não tenho nada para oferecer. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, quando você dá valor a ela, como nós lemos em Apocalipse, que feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Quando você começa a guardar a palavra deste livro, Deus começa a escrever na tua vida uma nova história. Essa página vazia começa a ter testemunhos, começam a ter bênçãos, começam a ter vitórias. Começam a ter dificuldades também, mas você vai relatar que você as venceu em Cristo Jesus. Quando você dá valor a essas palavras, a tua vida começa a ter brilho e o teu livro começa a ser escrito. E quando você dá valor a essa palavra, como eu disse aqui, você começa a beber da água da vida, você começa a matar a tua sede e você, de graça, recebe aquilo que o Senhor entregou para você. Que nesta noite eu convido você a dar valor à palavra que vai ser pregada, o louvor que vai ser entoado aqui. Faça conosco, para que as suas páginas sejam escritas pelo Senhor Jesus. Convido a você a fechar teus olhos e orar comigo nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço por mais este dia. Eu te agradeço porque o Senhor tem escrito, Senhor Deus, nessas páginas vazias, histórias de vitória, histórias de libertação, histórias de cura, história de milagre, histórias de pessoas que estavam depressivas e venceram a depressão, histórias de pessoas que estavam num leito de UTI e foram ressurretas e voltaram à vida quando os médicos desenganaram, história de pessoas que estavam presas em prisões e o Senhor as libertou, história de pessoas que estavam cativas, Paizinho, oprimidas, e o Senhor deu vitórias a elas, Senhor. História de pessoas que eram ditas como miseráveis,
e o Senhor as tornou vitoriosas. E eu te peço esta noite que essas pessoas que estão nos assistindo na internet, que estão conosco aqui, ouvindo este culto, Senhor Deus, que também, Senhor Deus, sejam preenchidas, Senhor Deus, pelo Senhor, com a tua água, a água da vida, Senhor. Que as palavras da tua profecia, Senhor, a palavra da Bíblia, Senhor Deus, entre no coração delas, Senhor Deus, e façam nova todas as coisas, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, cada vida que está nos assistindo, aonde quer que estejam, Senhor. Tu as conheces, sabe as suas necessidades. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração que fazemos esta noite. Em nome de Cristo Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Você que está aí, que disponibilizou esse tempo para o Senhor, para adorar o nome do Senhor. Vamos convidá-lo essa noite. Vamos chamar a atenção do Mestre essa noite. Aleluia. Para que Ele venha com poder e grande glória, restaurar, transformar, curar, lavar as nossas feridas. Vem, nós te convidamos, vem. Espírito Santo Consolador, vem. Oh, vem. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, e este amor eu sei jamais me deixará. Sei que sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Aleluia, e tudo está em ti. Diga, por ti vou caminhar, Senhor. Por ti vou caminhar. Só tu és a direção. Tu és a direção. Só a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir. Nova manhã preparado
escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para
de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus pelo ministério de louvor, maravilhoso. Glória a Deus pelos irmãos da técnica que estão aqui servindo, que não aparecem, mas que se dedicam muito. Glória a Deus pelos irmãos da intercessão, pelos irmãos da diaconia. Louvado seja Deus, é muito bom a gente poder servir a Deus e colocar os nossos talentos à disposição dEle. Aleluia. Quero te dar uma boa noite, boas-vindas para você que está nos acompanhando pela internet, te convidar a participar do culto, te convidar a realmente separar esse tempo de qualidade. Pense que o tempo de culto que nós prestamos, ele não nos pertence mais, é um tempo que pertence ao Senhor. Então consagre esse tempo a Deus, para que Ele possa falar ao teu coração, para que o Espírito Santo tenha liberdade de entregar para você aquilo que Ele preparou nessa noite, através da palavra dEle. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Amado Deus e querido Pai, te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos tratados pela Tua palavra, Pai. Eu te louvo porque o Senhor tratou primeiro comigo e que eu possa, ó Pai, ser um instrumento nas Tuas mãos para que a Tua palavra seja revelada, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome, Senhor Deus, a minha boca e fale aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado pela cura, muito obrigado pela libertação, muito obrigado pelo Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa semana temática onde nós falamos sobre manter a comunhão com Deus. Fomos ministrados aqui no domingo. Você que participou na internet foi ministrado também a respeito disso. Nós estamos nessa semana concentrando a nossa atenção na vida de Jó. Jó foi um homem que passou por muitas situações terríveis. Te convido a ler o livro de Jó. É algo assim que nos incentiva, nos inspira a buscarmos mais a Deus, a valorizarmos aquilo que de fato tem valor e jamais abandonarmos o Senhor por conta de uma luta, de uma tribulação, de uma insatisfação. Porque o Senhor é fiel, é justo, é verdadeiro, e a história de Jó prova o quanto Deus cuida e o quanto Deus recompensa aqueles que dependem dEle, aqueles que o amam e aqueles que jamais deixam de adorá-lo independente das circunstâncias. Quando a gente fala de manter a comunhão com Deus, eu trouxe aqui uma definição do dicionário Dício, que diz o seguinte, comunhão é sintonia de sentimentos, do modo de pensar, de agir ou sentir, é identificação. Quando a gente fala em estar em comunhão, significa que existe algo em comum e que os valores precisam ser os mesmos para que flua essa comunhão de ambas as partes. A comunhão não é algo unilateral, a comunhão não é algo que é mantido ou praticado somente por uma pessoa e não pelas outras, ou pela outra que está envolvida nesse processo, vou dizer assim. E a nossa comunhão com Deus, ela requer que nós tenhamos os valores de Deus implícitos na nossa vida, que nós tenhamos a mesma forma de pensar, a mesma forma de falar, a mesma forma de agir, porque é isso que agrada ao Senhor. Afinal, nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. E a palavra nos ensina que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, que nós precisamos, em cada situação da nossa vida, em cada decisão que nós formos tomar, nós pensarmos como que Jesus agiria nessa situação, porque dessa forma nós estamos nutrindo comunhão com o Senhor, nós estamos nutrindo comunhão com o Espírito Santo, procurando entender como Ele faria para que nós possamos ser seus imitadores. E a comunhão, ela é algo que é o combustível para o nosso relacionamento com Deus. É impossível ter relacionamento com Deus e não ter comunhão com o Espírito Santo. É impossível ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os valores que Ele nos ensinou. É impossível. E se tem algo que o diabo quer nos roubar, é a comunhão com Deus. Se tem algo que o diabo quer fazer na nossa vida, é nos afastar da presença de Deus. E nós sabemos que existem muitos riscos que nós corremos em relação à comunhão com Deus. Não pense só que no exemplo de Jó,
que não perdeu a comunhão com Deus, mas não pense que só as lutas, só as dificuldades, só a morte na família, só todo o caos que possa acontecer é o único fator gerador de perder a comunhão com Deus, porque isso não é verdade. Nós conhecemos pessoas que perdem a comunhão com Deus em momentos de êxtase, de alegria, por causa de uma bênção que recebe de Deus, por causa daquilo que estava buscando há tanto tempo, e alcança essa bênção, e essa alegria é tamanha que afasta essa pessoa da comunhão com Deus, porque ele se julga autossuficiente, ele se julga pleno e realizado por conta daquilo que ele recebeu. Então esse tipo de sentimento também afasta as pessoas de Deus. Então nós precisamos buscar o quê? O equilíbrio. Nós temos que tomar cuidado com os dois opostos. A tristeza extrema e tamanha pode roubar a comunhão com Deus. A alegria extrema e efusiante pode também roubar a comunhão com Deus. Então nós precisamos buscar o quê? O equilíbrio. E isso é somente através do Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma. Vamos pensar um pouquinho na história de Jó. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Jó, no capítulo 1, e no verso 22. Jó 1, 22, diz assim a minha versão, que é a NVT, nova versão transformadora. Gosto muito dessa versão. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Em tudo isso o quê? Em todo o sofrimento que ele passou. Depois do primeiro estágio da aprovação de Jó, depois dele ter perdido os bens materiais, depois de tudo isso, a Bíblia fala que ele não pecou e ele não culpou a Deus por aquilo que estava acontecendo. E junto com esse versículo eu quero trazer também o capítulo 2 e o versículo 10, que diz assim, ó: Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Veja que essa expressão de Jó mostra um espírito tranquilo. Porque preste atenção no detalhe. Ele não diz que a mulher é insensata. Ele não diz que a mulher é louca, apesar de que ela era. Ele diz, olha, você está agindo como se fosse. Ou seja, ele mantém um espírito tranquilo. Ele mantém o controle da situação porque ele sabe em quem ele confia. Isso nos ensina muitas coisas, porque nós sabemos o seguinte: Jó, ele era um homem como nós. Ele era um homem sujeito a qualquer tipo de situação que nós estamos sujeitos, ou melhor, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de situação que Jó estava sujeito também. Jó, se você for ler no primeiro capítulo, você vai ver que ele foi um homem aprovado por Deus. Ele foi um homem em quem Deus confiou e permitiu que Satanás tentasse e provasse a Jó. Por quê? Porque Deus confiava nele. Pensa nisso. Pensa em você ouvir de Deus que Deus te aprova. Pensa em você ser a única pessoa que Deus olhou e falou assim: esse é reto, esse é sincero, esse é íntegro. Pensa nisso. Foi o que Deus falou para Jó. Só que veja, mesmo assim, ele passou por tribulação. Mesmo assim, ele teve situações que colocaram em risco a comunhão dele. Se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você não vai encontrar em nenhum momento Jó se voltando contra Deus. Ele teve um momento na vida dele em que ele reclamou muito do dia que ele nasceu. O capítulo 3 inteiro fala sobre isso. É Jó reclamando, Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu, por conta da situação que ele estava passando, mas ele jamais ele se voltou contra o Senhor. Isso nos traz um ensinamento muito grande, porque nós entendemos o seguinte, como o pastor Joel falou aqui no domingo de manhã, nós temos uma tendência muito grande de, quando somos abençoados, acharmos que é Deus que está fazendo, glória a Deus, e de fato é. E quando acontece alguma coisa ruim, a gente atribui ao diabo. Isso é um sentimento, vou dizer, automático, mas ao mesmo tempo incoerente, ruim. Porque assim, o que Deus, através de Jesus Cristo, nos prometeu, é que aqueles que permanecerem firmes até o fim, terão a vida eterna. Mas nessa terra, jamais prometeu vida fácil. Jamais. Pega o caso dos discípulos, dos apóstolos. Veja o que eles viveram. A vida deles não foi nada fácil. Nada fácil. E nem por isso a comunhão com Deus foi prejudicada. Quando a gente olha para a questão de que se é bênção, vem de Deus, e se é
situação difícil, é tribulação, é luta, também vem de Deus, a gente passa a ter um raciocínio muito simples. Porque pensa comigo, se nada escapa do controle das mãos de Deus, significa que Satanás não faz absolutamente nada se Deus não permitir. Absolutamente nada. Deus deu uma permissão gradativa para Satanás quando tentou a vida de Jó. No começo Deus falou, olha, não toca nele. Pode tocar nas coisas que ele tem, mas não toca nele. E Satanás obedeceu. Só que Satanás foi lá reclamar para Deus. E olha como Satanás é astuto e sujo. Falou, mas também, né? Olha só, do jeito que o Senhor trata ele, com todas as coisas que ele tem, é lógico. Agora, toca nele, toca no corpo dele, faz ele sentir dor, porque aí o Senhor vai ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face, diz dessa versão. Vê se ele não vai te amaldiçoar na tua face. Ou seja, Satanás, ele tentar a Deus ali. E Deus falou, ok, faz o seguinte, pode tocar no corpo dele, você só não toca na alma dele, mas pode tocar no corpo dele. E Jó foi tocado de forma severa, e mesmo assim, Jó não murmurou contra Deus, mesmo assim, Jó não teve a sua comunhão arranhada por essa questão. Quando a gente pensa na questão de sofrimento, Deus ele permite o sofrimento na nossa vida, em algumas situações, em outras situações ele causa o sofrimento na nossa vida. Porque o sofrimento, ele é uma ferramenta muito importante que Deus usa para tocar no nosso coração. Deus sabe aonde tocar cada um, para ter a resposta que ele precisa. Deus sabe da motivação de cada um, até porque foi Ele quem fez cada um de nós. Ele conhece os nossos pontos fracos. E quando muitas vezes Ele tenta tratar-nos com amor, com brandura, e a nossa resposta não corresponde, e essa não correspondência de resposta coloca em risco a nossa vida aqui, e principalmente a eternidade, Ele é obrigado a ser mais drástico conosco. E por isso Ele coloca o sofrimento. Ele não só permite, mas Ele coloca o sofrimento. E quando o sofrimento vem na nossa vida, Deus tem dois objetivos com o sofrimento. O primeiro objetivo que Ele tem é de castigar. Ai, pastor, Deus castiga? Castiga. Vai ler Hebreus 11:6, que está escrito isso lá, entre outros textos. Um dos objetivos de Deus é castigar. E a gente sabe que quando Deus castiga, Ele não tem a intenção de prejudicar. Quando Deus castiga, Ele tem a intenção de que a pessoa que está sendo castigada, Ele reflita. Ele pare para pensar naquilo que Ele fez. É o cantinho do pensamento que Deus coloca a pessoa através do sofrimento, para ele cair em si, e voltar ao caminho reto, e voltar ao caminho certo. E um outro motivo de que onde Deus permite o sofrimento é para provar a fé da pessoa, para ele saber com quem ele está trabalhando. Eu estava conversando com uma irmã da igreja aqui um dia desses, ela tem uma empresa, e ela deu uma oportunidade para uma pessoa que nos procurou aqui, uma pessoa que está na rua, e essa pessoa está trabalhando com ela. E ela disse assim para mim, pastor, nós estamos experimentando ele no freelance, porque se ele for aprovado, nós o contrataremos. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Deus tem coisas grandes para entregar nas nossas mãos. Ele prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra. Ele prometeu, Jesus falou, que nós faríamos as obras que Ele fez e maiores ainda. Porém, nós precisamos estar prontos para isso. E nós não somos forjados no leitinho, nós somos forjados na guerra, nós somos forjados no fogo, como nós acabamos de cantar aqui. E um exemplo de tribulação e de luta em que Deus quer provar a fé, é um exemplo, dentre tantos que temos na Bíblia, o exemplo de Abraão, onde Deus pediu aquilo que de mais importante ele tinha, e ele prontamente entregou ao Senhor. Feliz? Não, mas obedeceu ao Senhor. Numa atitude de adoração, ele entregou o único filho que ele tinha. Deus provou a fé de Abraão. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu quero comentar 5 aspectos de uma vida de comunhão abençoada com Deus. 5 aspectos que envolvem a comunhão, para que a gente possa pensar. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, eu preciso alinhar a minha vida com a palavra, não é o contrário. Eu preciso alinhar a minha vida com a palavra. E quando eu pensei nesses aspectos, a intenção foi exatamente de trazer a minha vida alinhada e de poder ser um canal de Deus para que você alinhe a sua vida com a palavra também. E o primeiro aspecto é de que a comunhão com Deus, ela não nos livra dos sofrimentos. Ter comunhão com Deus não é sinônimo de ter vida mansa.
Ter comunhão com Deus não é sinal de não ter luta, de não ter desemprego, de não ter enfermidade, ou de não ter até uma morte na família. Isso não é sinal de ter comunhão, ou melhor, de não ter comunhão com Deus. É durante as batalhas que nós somos forjados e fortalecidos, como eu disse agora há pouco. O segundo aspecto, que é muito interessante, é de que a comunhão com Deus, ela gera proteção. Presta atenção, a comunhão com Deus, ela gera proteção. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, diz o seguinte, Satanás falando: tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Veja, por causa da comunhão que Jó tinha com Deus, Deus colocou Jó e a sua família numa redoma. Deus protegeu Jó e a sua família, porque veja, se Satanás conseguisse fazer o que ele queria sem Deus permitir, ele não estaria reclamando de Deus, ele não estaria sendo irônico com Deus. E quando ele diz, olha, mas não tem como tocar, o Senhor colocou essa proteção em volta dele, ele é o queridinho do Senhor, é por isso que ele não blasfema, é por isso que ele não se volta contra o Senhor. Foi isso que Satanás quis dizer com essa expressão, porque ele estava procurando tentar a Deus, sabendo que é impossível. Se tem uma qualidade de Satanás é que ele é insistente, ele não desiste. É uma qualidade que nós temos que reconhecer que Satanás tem, ele é insistente, o cara não desiste, sabe que está condenado à vida eterna no inferno, sabe que não tem salvação, sabe que não tem remissão, mas mesmo assim ele não desiste. Ele não desiste. É uma qualidade, né? Vamos aqui elogiar uma qualidade, não elogiar Satanás, elogiar uma qualidade de Satanás, porque ele é persistente. Só que com Deus isso não cola. Só que com aqueles que estão em aliança com Deus, em comunhão com Deus, isso também não cola. O terceiro aspecto é de que a comunhão com Deus gera confiança em Deus. Quando nós andamos com Deus, quando Deus nos experimenta e Ele vai, gradativamente nos experimentando, Ele vai gradativamente vendo como que nós respondemos aos estímulos que Ele causa, isso gera nele uma confiança. Veja, ele olhou do céu e viu que Jó, naquele lugar onde ele estava, o homem mais rico do Oriente, ele era capaz de passar por aquela prova. Ele era capaz, porque lembra que Deus ele não vai forçar ninguém além daquilo que a pessoa pode suportar. Então Deus sabia que Jó era capaz. Deus tinha experimentado e sondado o coração de Jó. Conosco, Deus faz assim, também faz, mas Ele quer ver na prática. Deus quer ver se Ele pode confiar realmente em nós na prática. É no nosso dia a dia, é nas situações que a gente passa, que Ele quer ver exatamente se Ele pode confiar em nós. Se Ele pode dizer, este é meu servo. Se Ele pode dizer, eu confio nesse. Se Ele pode dizer, vem aqui que eu vou te mandar para um lugar para fazer algo excelente em meu nome e salvar e curar. Por quê? Porque Deus precisa que nós sejamos provados e aprovados para fazer isso. Tem uma situação que eu acho que eu experimento de vez em quando ela acontece, eu acredito que vocês também já experimentaram, que é algo muito interessante. Quando a gente está passando por uma dificuldade, um problema, alguma situação que a gente quer que se resolva, muitas vezes a gente vem para a igreja na expectativa de que Deus fale conosco naquele problema. E aí de repente a gente vem e realmente, desde o início do culto, a gente adora ao Senhor. A gente adora o Senhor na reverência antes de começar o culto, a gente adora o Senhor na hora do louvor, a gente não se distrai, a gente não sai para andar, a gente não vai no banheiro, a gente está preparado para ouvir a palavra, a gente está atento para ouvir aquilo que Deus tem para falar, e de repente vem aquela palavra que vem exatamente de encontro com aquilo que a gente está sentindo, e a gente fala, Deus, obrigado por essa palavra, e aquela situação já não me aborrece mais, e aquela circunstância já não me aflige mais. Quando eu boto o pé da porta para fora, aquela situação foi resolvida? Não, ela está exatamente do mesmo jeito, mas eu fui transformado diante da situação. Por quê? Porque eu acreditei que é possível Deus reverter a situação, e eu tenho para mim algo muito claro, não tem outra alternativa, não tem uma terceira alternativa, ou Deus muda a situação, ou Deus muda você diante da situação, para que aquela situação não te incomode mais, para que aquilo não te aflija mais, para que aquilo que te prendia não te prenda mais. Nós não podemos condicionar a bênção de Deus da forma que a gente quer. Nós temos que simplesmente nos abrir para que o Senhor faça o que Ele quer fazer.
E quando nós agimos dessa forma, nós geramos no Senhor uma sensação de confiança. Eu posso confiar nele. E o Senhor confiava em Jó, porque no capítulo 1 e no versículo 8 diz o seguinte: então o Senhor perguntou, o Senhor falando com Satanás de novo: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Se mantém afastado do mal. Nós temos que ser como Jó. Se nós queremos ter a proteção do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, como Jó tinha, ao ponto de causar inveja em Satanás, ao ponto de causar incômodo em Satanás, nós temos que agir como Jó agia. Nós temos que ter um coração como um coração de Jó, entendendo que se Deus nos escolheu para passar por uma prova, se Deus nos escolheu para passar por uma luta, por uma tribulação, certamente tem alguém ao nosso redor que Ele quer alcançar, e nós estamos sendo naquele momento um instrumento para Deus, e nós precisamos realmente nos dispor a servir o Senhor da forma que Ele entender que é a melhor. Porque num processo vou falar de enfermidade, num processo de enfermidade, onde a pessoa passa por algo realmente muito difícil, Deus não trata só com a pessoa, Deus trata de quem está em volta, Deus trata com o médico que é cético, Deus faz ele ver coisas impossíveis. Por quê? Porque Deus está tratando, e a pessoa que está sendo o instrumento do tratamento, certamente ela está sendo abençoada. Ah, pastor, mas ela morreu. Glória a Deus, foi para a glória. Enquanto esteve aqui, a sua vida foi um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. O quarto aspecto, lembrando que são 5, a comunhão com Deus, ela gera verdadeiras amizades. A comunhão com Deus, a proximidade com Deus, o afinar do meu pensar com o pensar de Deus, das minhas atitudes com as atitudes de Deus, de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, gera boas amizades. Tem um estudo que diz que ao longo da vida, nós vamos acumular no máximo 3, estourando 4 amizades ao longo da vida. A pessoa pode viver 60, 70, 80 anos. Isso é pesquisa, isso é científico. Nós temos um amigo fiel e verdadeiro, que não nos desampara nunca, que não nos separa nunca, mas que um dia, esse amigo fiel e verdadeiro, ele teve encarnado aqui na terra, exatamente para poder sentir na carne aquilo que eu e você sentimos, para que quando ele possa estar sentado à direita do Pai, ele possa interceder realmente por nós, saber: Pai, eu sei o que ele está passando. Então esse verdadeiro amigo, ele nos deixa hoje o Espírito Santo, que ele prometeu que estaria e de fato está conosco todos os dias, só que nós somos humanos. A presença do Espírito Santo, em algumas situações da vida, ela não é suficiente, porque ela não é, entenda o que eu vou falar, ela não é suficiente porque ela não é vista, ela não é palpável. E a pessoa, quando ela está passando por um momento realmente de angústia e tribulação, e essa pessoa é uma pessoa sincera diante de Deus, Deus cria situações, Deus cria mecanismos para que essa pessoa se sinta abraçada por Ele. E aí Deus coloca amigos na vida dessa pessoa. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, o rei Salomão ele diz o seguinte: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Deus conhecia o coração de Jó, e Deus colocou 3 amigos na vida dele. Dentre esses 3, o que se destaca é Elifas. Abre sua Bíblia, ou vira a página da sua Bíblia para Jó ainda, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Não, perdão, Jó 2, 12 e 13. Jó 2, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, choraram alto, rasgaram os seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. O verdadeiro amigo é aquele que de fato quer te ajudar. O verdadeiro amigo é aquele que muitas vezes ele te chama e diz que quer conversar com você, e você fica 1 hora com ele e só ele fala, e você simplesmente escuta, e ele tem aquela sensação de que ele foi compreendido, ele tem aquela sensação de que ele está sendo apoiado. Você não abriu a boca, mas você estava ali com ele.
Os amigos de Jó ficaram 7 dias e 7 noites sentados ao lado dele, participando com ele daquele sofrimento. A Bíblia diz que eles não abriram a boca, eles mostraram com atitude de que eles realmente estavam ali, porque Deus os mandou estar ali. Só que depois desses 7 dias, Elifas, que é o personagem principal desse texto, ele fala o seguinte, ele pensa o seguinte: olha, eu preciso ajudar o meu amigo, eu preciso lembrá-lo de quem ele é. E aí olha o que Elifas fala para ele, e aí sim, capítulo 4, versículos de 2 a 6. 4, de 2 a 6, diz assim, ó: você terá paciência e me permitirá dizer algo? Ou seja, o amigo chega para você e fala assim: posso te falar uma coisa? Sinceramente. E ele diz: afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo, olha o que ele vai falar, você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos, as suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima, quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? O verdadeiro amigo, aquele que Deus coloca na nossa vida, ele nos faz lembrar de verdades que no momento de aflição nós não nos lembramos. Naquele momento em que tem um louvor que fala que quando as lágrimas embaçam o olhar, você não consegue enxergar a verdade cristalina como ela é. E Deus se ocupa de colocar ao lado daqueles que buscam uma comunhão sincera com Ele, amigos, pessoas para dizer: não é assim, isso vai passar. Isso não é, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem tem comunhão íntima e verdadeira com o Senhor coloca pessoas ao seu lado para o ajudar. Como Salomão fala lá em Eclesiastes: se estiverem 2, quando um cair o outro levanta, mas se estiver sozinho, vai ficar difícil. Cultive boas amizades, peça para o Senhor: dá para confiar em todo mundo? Não. Dá para confiar na maioria? Não. Dá para confiar em pouco? Sim. Escolha, peça, e o Senhor vai te mostrar. A palavra nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e a gente não consegue confessar pecados se a gente não confiar na pessoa com quem a gente vai falar. Mas espera um pouquinho, como é que eu faço, pastor? Eu sou obrigado a confessar, mas eu não confio nas pessoas, como é que eu faço? Ora, meu irmão, cultiva, observa, porque é necessário, é fundamental. Nós somos criados para relacionamentos, ninguém foi criado para viver sozinho. E ser criado para relacionamento significa que ora você vai falar de coisas boas e ora você vai falar de coisas ruins. Por último, a comunhão com Deus gera reações positivas, gera reações adequadas. Diante das lutas que se apresentavam na vida de Jó, ele teve a forma correta de reagir. Eu gosto muito do versículo de Lucas 15 que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Nós vamos colocar para fora aquilo que tem dentro. Cada um só dá aquilo que tem. Pensa uma coisa comigo. Aqui a gente está falando de uma forma de reagir a uma tribulação, a uma luta. Reagir. Reação é quando você vai fazer alguma coisa em relação a algo que aconteceu. Você está reagindo. Quando você está agindo, é mais difícil de errar. Quando você está agindo, você pensa, você olha a situação de outros ângulos, você pede conselho para alguém, para você tomar uma atitude, para você ter uma ação. Isso é fácil. Agora, reação não. Reação é alguma coisa de impulso. Reação vai vir de acordo com aquilo que está dentro de você. Quantas pessoas você vê aí dos noticiários? A pessoa foi assaltada, reagiu e morreu. Mas ele não era assim, ele era tão tranquilo. Por quê? Porque reagiu de forma inadequada. Se Jó tivesse reagido de forma inadequada diante de Deus, ele teria perdido a bênção. Ele teria morrido no estado que ele estava e ainda sendo provocado pela mulher dele. Capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, ó: então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a forma correta de reagir diante de uma luta.
Essa é a forma correta de dizer para Deus: se o Senhor quer dessa forma, amém. Senhor, se eu puder usar as palavras do Senhor Jesus, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa tem que ser a nossa postura diante das lutas e dificuldades. Presta atenção e grava isso. Satanás não faz nada se Deus não permitir. Pode ser a luta que for, pode ser a enfermidade que for, pode ser o problema que for. Se está acontecendo é porque Deus está permitindo. Ele quer tratar alguma situação, Ele quer tratar você, Ele quer tratar quem está em volta. Então pense dessa forma, e a luta vai ser muito mais fácil de você superar. E para concluir essa mensagem, depois de tudo isso que Jó passou, quando chega no final do livro dele, que tem 42 capítulos, quando chega no final dessa história de vida dele, ele registra que algo que é muito interessante, que é assim, muitas vezes o caminho, ele é mais bonito nesse caso não se aplica, no caminho, muitas vezes ele é mais importante do que chegar no destino. Muitas vezes o que você desfruta, o que você passa, o que você aguenta, o que você suporta no caminho, é muito mais forte do que propriamente o sentimento de vitória que você tem ao chegar no seu destino. E Jó, ele passou por tudo o que ele passou, e no final ele foi coroado pelo Senhor. De que forma? Por causa dos bens que aumentaram? Não. Olha lá em Jó 42, 5 e 6, o que ele diz. 42, 5 e 6. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó era humilde. Ele reconheceu diante de Deus que Deus estava certo e que ele estava errado. E ele pediu perdão para o Senhor, sem ter aberto a boca para blasfemar, sem ter se levantado contra o Senhor, mas por ter se portado da forma como ele se portou. Ele pediu desculpas para o Senhor. E aí ele teve a coroa nesse final, que é conhecer Deus, de andar com Ele. Conhecer Deus, de experimentá-lo na sua vida. Conhecer Deus, de vê-lo na sua vida. Se você estiver aberto a ter uma verdadeira comunhão com o Senhor, você vai reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Você vai ver Ele abrindo portas, você vai ver Ele curando enfermidades, você vai ver Ele revertendo situações, você vai ver Ele fazendo o impossível, como nós cantamos aqui. Por causa de um coração adorador, por causa daquele que não depende de estímulos para se prostrar e dizer: Senhor, eu te amo, eu te bendigo e eu te adoro. Então eu quero nessa noite te convidar a fortalecer a tua comunhão com Deus. Eu quero te convidar nessa noite a você deixar de lado os seus problemas e não dar importância maior do que eles merecem. Eu quero te convidar nessa noite a pedir perdão para o Senhor se a tua comunhão foi arranhada, ou porque você esteve extremamente triste, ou porque você estava extremamente alegre. Eu quero te convidar nessa noite a fortalecer a tua comunhão com o Senhor. Eu quero te convidar nessa noite para que você, assim como Jó, você diga: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, eu conhecia Deus de ler na Bíblia, eu conhecia Deus de ouvir na igreja, mas eu hoje conheço Deus de andar com Ele, de experimentar o que Ele tem para a minha vida. E Ele tem isso preparado para todos os que o buscam, para todos os que acreditam nele. Feche os teus olhos. Pai, eu te louvo, Deus, pela tua palavra, eu te louvo pela forma tão amorosa como o Senhor cuida de nós. Eu te louvo porque essa palavra, o Senhor tratou o meu coração através dela. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos mostra, ó Pai, que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo nós sendo imperfeitos como nós somos, o Senhor está sempre disposto, Senhor, a nos aperfeiçoar. O Senhor está sempre disposto, Senhor, a nos tratar para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos servos e filhos melhores. Muitas vezes esse tratamento dói, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós somos machucados, ó Pai, na nossa carne, nós somos machucados nos nossos objetivos e nos nossos propósitos, ó Deus, e muitas vezes nós não entendemos que é o Teu agir, que é o Teu trabalhar. E Senhor, se existe alguém nesta noite, ó Pai, que culpou ao Senhor, que se revoltou contra o Senhor por causa de algo ruim que aconteceu na sua vida, que desça neste momento o sentimento que desceu no coração de Jó, que essa pessoa possa sentar-se nas cinzas, como Jó falou, mas que essa pessoa possa, Senhor Deus, se aproximar do Senhor, se prostrar diante de Ti, que possa nascer
o arrependimento sincero e verdadeiro neste coração, ó Pai, para que haja, Senhor Deus, Pai, que haja abertura, Deus, para esse relacionamento de comunhão que o Senhor quer ter com ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, te peço que o Teu Espírito Santo continue trabalhando essa palavra nos corações, te peço, ó Deus, que isso fique latente, Senhor, na mente e no coração, ó Pai, que possa produzir frutos de arrependimento em relação ao que fizeram e falaram do Senhor, arrependimento da forma como agiram nas situações e nas lutas do dia a dia, Senhor, que o Senhor possa, Paizinho, em nome de Jesus, assim como o Senhor confiava em Jó, que o Senhor possa confiar em nós, Senhor, que nós possamos ser dignos da Tua confiança, depois de provados, sermos aprovados, e assim termos, Senhor, a Tua confiança, e termos a alegria de sermos referenciados pelo Senhor, como servos em que o Senhor pode confiar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e continua tratando, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o coração que está aflito, que está abatido, Senhor Deus, o coração que está, Senhor Deus, desanimado, meu Pai, o coração que não tinha mais esperanças, o coração que achava, Senhor, que ia sucumbir diante dessa luta, que receba nessa noite, Senhor Deus, a força e o poder do Espírito Santo, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que está, como Jó esteve enfermo, aquele que está numa cama, aquele que está num hospital, que possa experimentar da Tua presença. A Tua palavra diz em Salmos que o Senhor é aquele que no dia da enfermidade afofa a cama, Senhor, e esse afofar a cama é o Senhor se sentar do lado da pessoa nessa hora, Pai, é o Senhor fazer-se sentido nessa hora, Senhor, é o Senhor mover situações, ó Pai, para que muitas vezes, Senhor Deus, aquilo que o campo visível não é possível, mas que o campo imaginário da fé permita, Senhor Deus, um relacionamento e um abrir, para que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua cura, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu agir, muito obrigado pela Tua obra, muito obrigado pelos Teus milagres, e muito obrigado, Senhor Deus, por podermos servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias, bênção. Espero que você tenha aproveitado da palavra de Deus, escrito mais uma página na sua vida. Glória a Deus. Nós vamos agora ofertar. Queria convidar você que vai dizimar, você que vai ofertar na casa do Senhor, a preparar aí na sua casa. Os que estão aqui no templo vão fazê-lo também. Eu já fiz, já separei aqui. Que você possa oferecer o teu melhor. Oferecer o teu melhor. Eu não preciso convencê-lo, mas eu gostaria só de dizer algo que está aqui no meu coração. Quando eu vi aqui em Atos 3, a cura de um mendigo aleijado. Ele estava na porta do templo e Pedro e João passavam ali, e aquele aleijado, ele pediu uma esmola, pediu um dinheiro, e aí eles olharam para ele e falaram: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta, anda, seja curado. E ele foi curado. Aquilo só aconteceu porque os apóstolos estavam indo para o templo para orar, para buscar a presença de Deus. Eles tinham um lugar ali para adorar, para buscar a presença de Deus. Nós temos aqui um lugar maravilhoso para adorar e buscar a presença de Deus. Você está assistindo hoje porque temos estruturas aqui que foram preparadas, iluminação, câmeras, internet, tudo isso tem um custo, e eu não quero, vocês compreendem muito bem isso, a necessidade de investir no reino de Deus, para que a palavra do Senhor possa atingir mais e mais pessoas, para que quando alguém nos pedir algo, nós possamos oferecer a palavra do Senhor, oferecer a cura da alma, a cura das emoções, aquilo que as pessoas precisam, e a palavra de Deus tem isso. Então prepare a sua oferta, prepare o seu dízimo. Eu vou estar orando, e logo após vai aparecer aí as contas. Você pode fazer um Pix, fazer um depósito nas contas da igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que Tu abençoes a cada vida que entrega o dízimo na Tua casa, Senhor Deus, que vai ofertar para que as estruturas
continuem a existir, Senhor Deus, para que missões sejam feitas no Brasil e no mundo, Senhor. Ó Pai, abençoa cada lar, aqueles que estão necessitados, Senhor Deus, abre portas, Senhor Deus, de trabalho, abre portas, Senhor Deus, de promoções, Senhor Deus, nesse momento de dificuldade em que o mundo passa, Senhor Deus, o Senhor vem guardar cada dizimista da tua casa, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, para que o mundo veja que o Senhor cuida daqueles que te adoram, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Faça a tua oferta, faça o teu melhor agora. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto para viver. Amém? Gostaria que você fechasse teus olhos agora e eu desejo que Deus abençoe você grandemente, que você tenha aproveitado tudo que foi feito aqui com muito carinho, com muito esmero por esses irmãos que estão aqui se dedicando para que a palavra do Senhor chegue até você. Guarde ela no teu coração, que essa semente caia num solo bom e dê frutos, que ela cresça e dê frutos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família que assistiu esse culto, a cada situação que o Senhor conhece, o Senhor venha suprir a necessidade, abençoar, Pai. Ó Deus, eu despeço a vida de cada irmão, de cada amigo que assistiu este culto. Eu te peço, Senhor, cuida, permanece com eles, os convence, Senhor Deus, do pecado, do juízo, da vida eterna, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoa cada um deles. Levante sua mão comigo e diga assim: a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.